E nós que ficamos aqui, queria convidar você para o Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 em diante. Diz assim o Evangelho do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez nós te buscamos em oração, ó Espírito Santo de Deus. Agora, para que o Senhor ilumine a nossa mente e coração, para recebermos a Tua palavra. E que o Senhor fale conosco por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de ouvir alguns compositores nacionais. Dentre eles, eu gosto muito do Renato Teixeira, do Almir Sater, pessoal de raiz como eu, e tantos outros. E eu estava ouvindo no meu carro uma música de um disco novo desses dois compositores, e ele, numa letra, numa música que fala sobre o amor, ele diz: o amor tem muitas barreiras. O amor tem muitas barreiras, e ele vai trabalhar algumas barreiras. E ouvindo essa canção, eu comecei a refletir um pouco sobre essa questão. Será que o amor, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo suporta, que não se ufana, que não se ensoberbece, que não arde em ciúmes, o amor que jamais acaba, esse dom supremo que o apóstolo Paulo trabalha na sua carta aos Coríntios, por todos, inclusive, apelidada de a carta do amor, ou o texto do amor. Será que é tão simples amar? Será que o amor enfrenta barreiras mesmo? Eu quero pedir licença para você para compartilhar uma experiência que eu vivi com a minha filha, a minha pastorinha. Minha filha me pastoreia. Ela me ensina muito sobre a vida. Ela tem 5 anos. E a Isabela nasceu de um parto muito difícil. Eu já disse isso aqui, me perdoe se eu estou sendo repetitivo com você. Mas a Isabela nasceu de um parto muito difícil. A minha esposa, ela teve algumas complicações no parto. E a Isabela, a gente fez muitas ecografias, mas a gente nunca tinha conseguido ver o rostinho da Isabela. E quando a Isabela nasceu, nós percebemos que o lado esquerdo, esse lado aqui do rosto dela, ele é parcialmente paralisado. Ela nasceu com a boquinha um pouco puxadinha, o olhinho também. E aí foi aquela correria para o HC, para fazer ecografia e ver se não tinha sofrido alguma coisa mais grave. Ao longo, nós ficamos 8 dias na maternidade ali, Vitor Ferreira do Amaral, ali na Avenida Iguaçu. E eu me lembro que eu olhava para a Isabela, eu não sei você,
Mas quando eu pensava assim na Isabela, eu imaginava uma lidianinha. E eu imaginava uma menininha pequenininha com cabelo pretinho, bem lisinho assim, sabe? Aquele narizinho de batatinha, aquele rostinho fofinho. E quando eu vi Isabela, eu falei, Jesus de Nazaré. Primeiro que ela é a minha cara, eu fiquei apavorado. Eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha filha. Ela não merece isso. E segundo, porque a Isabela nasceu com essa, né, com o rostinho meio tortinho assim, as canelas meio tortas. Eu não sei se toda que o Zé também. O Zé nasceu um pouquinho mais bem acabado, mas a Isabela não tinha acabamento nenhum, gente. Eu olhei para aquela criança e fiquei apavorado. Falei, Jesus do céu, o que será dessa menina? Não imaginava eu que ia ser essa menina linda que corre para lá e para cá, né? Jesus faz milagres, pastor Wesley. Como pode fazer alguém que parece comigo ser bonita? Mas, brincadeiras à parte, andando pelos corredores da maternidade, enquanto a gente buscava entender o que a Isabela tinha, eu tomei uma decisão. Porque eu fiquei imaginando, você como pai, mãe, você deve compartilhar comigo, fiquei imaginando quando a Isabela entrasse na escola, e se ela ficasse com a deformação no rosto? E se ela tivesse algum problema mais grave de saúde que a gente não conseguisse detectar? E se a minha filha eu tivesse que lidar com, de repente, uma criança com necessidades especiais? A minha cabeça ficava a 1000 por hora. Era uma confusão só. E eu tomei uma decisão aquele dia. Eu falei, todos os dias de vida da Isabela, enquanto eu estiver pertinho dela, e até quando eu estiver longe, porque hoje a gente tem recurso para isso, eu vou dizer para ela, filha, você é linda e o papai te ama. Independentemente de qualquer coisa, eu tomei essa decisão. E de lá para cá, Isabela, todos os dias e toda hora eu falava, ai filhinha, papai te ama, papai te ama, papai te ama, papai te ama. Isso foi ficando. De tal maneira que hoje, às vezes, eu estou lá em casa lavando louça, ajudando a Lidiane, eu sou desse tipo de marido. E às vezes eu cozinho também, não tão bem quanto ela, mas eu estou fazendo alguma coisa e tal. De repente vem a Isabela, papai, eu preciso te falar algo. E eu falo, peraí, filho, papai está agora não dá. Não, papai, só que preciso te falar uma coisa. E ela puxa, até que eu paro, olho para ela e falo assim, eu te amo, papai. Eu falo, também te amo, minha filha. E ela então sai. Isso acontece várias vezes ao longo do dia. Talvez tenha se tornado algo mecânico, mas deu certo. E tem uma coisa, a Isabela nunca virou para mim e falou assim, papai, para de falar, eu te amo. Talvez quando chegar a adolescência, ela vai falar assim, papai, coisa... Aliás, papai eu acho que vai sumir logo. O adolescente não gosta de chamar papai, né? Ai, pai, coisa careta, fica falando que ama toda hora. Talvez. Mas e quando não chega esse dia, eu me delicio das dezenas de vezes que a Isabela chega e fala, papai, eu te amo. E eu tenho certeza que ela se sente amada, não só pelo dizer, mas pelas várias vezes que a gente teve a oportunidade de demonstrar amor por ela. Eu imagino que você deve compactuar de algo parecido. Mas tudo começou para tentar vencer uma barreira. Tudo começou para tentar compensar de alguma forma um sentimento. É lógico que já tinha amor, mas eu comecei a falar para tentar até mesmo acalmar o meu coração. E eu dizia, filha, papai te ama, papai te ama. E esse texto que a gente leu, na verdade um fragmento do texto, eu vou explicar o texto melhor, o que me chama a atenção é a expressão, Pedro entristeceu-se por Jesus ter perguntado pela terceira vez. E essa é uma expressão que a exegese do texto não me ajuda muito. Quando eu vou examinar o texto, eu não consigo encontrar alguma explicação plausível de por que Pedro entristeceu, a não ser o fato de que o amor precisa vencer algumas barreiras. E eu queria compartilhar um pouco nessa noite com você sobre isso, embora rapidamente. Antes de argumentarmos a respeito disso, eu queria trazer você para a mesma página,
Quando foi que isso aconteceu? Que texto que a gente está lendo? A gente está lendo um texto já onde Cristo havia ressuscitado. Trata-se de um encontro de Jesus com seus discípulos, após Jesus ter aparecido novamente lá pelas bandas do mar de Tiberíades, ou pelo lago, o mar da Galileia, o mesmo lugar, a região norte, a norte de Jerusalém. Jesus frequentava aquele lugar, era inclusive apelidado de o Galileu, porque vivia naquelas redondezas. E Pedro era de lá Pedro, Tiago, João, uma grande maioria dos discípulos eram daquela região, periferia de Jerusalém, a norte, mais ou menos ali de Colombo, sabe? A região norte, assim. E Jesus voltou para lá. Era uma madrugada. Pedro havia dito para os discípulos um pouco antes, se dando conta de que Jesus tinha morrido e de que a vida precisava seguir em frente. Esse era o cenário. Se a gente puxar um pouquinho mais, a gente vai se lembrar que o último encontro que Jesus teve com Pedro, ou que Pedro teve com Jesus, não foi exatamente um encontro, mas foi uma troca de olhares. Foi quando Pedro acompanhava Jesus já preso, sendo levado pelos soldados romanos. E então Pedro nega Jesus 3 vezes, conforme o próprio Jesus havia dito. Quando Pedro insistentemente dizia: Jesus, eu nunca vou te abandonar. Jesus, eu nunca vou te abandonar. E naquela troca de olhares, após ter negado Jesus 3 vezes, Pedro some da história. Os evangelhos narram a partir dali a via crucis, a morte de Jesus e a sua ressurreição. E quando a gente volta a encontrar a narrativa sobre os discípulos, Pedro já está de volta ao grupo. Não sabemos exatamente por onde Pedro andou, não sabemos exatamente o que aconteceu com esse apóstolo nesse tempo, não sabemos exatamente quais os sentimentos que Pedro nutria no seu coração. Fato é que ele volta a se encontrar com os discípulos, ele volta para convidar os discípulos a fazer aquilo que eles faziam antes. Ele chega e fala: vamos pescar, queridos, a vida precisa seguir. Foi muito bom, os últimos 3 anos foram muito bons com Jesus, mas a vida precisa seguir em frente. Então os discípulos falam: então vamos pescar. E naquela madrugada, eles não pegaram nada, e quase que no romper da manhã, eles avistaram alguém na praia. E esse alguém grita: vocês têm peixe? Então, eles dizem: não, nós tentamos a noite inteira, e não pegamos nada. Aí ele diz: estou vendo um movimento aí do lado do barco, joga a rede aí, quem sabe é peixe. E o texto diz que eles jogaram e puxaram a rede cheia de peixinhos, como diz a canção infantil. Então, João olha e diz: é Jesus. Dessa vez, Pedro não pensou 2 vezes. Pedro vestiu logo alguma coisa por cima, porque eles pescavam praticamente despidos, e ele se lança ao mar, e ele vai nadando até Jesus. E quando eles chegam na praia, está lá, preparado, em cima de uma brasa, um peixe, e eles se assentam e eles comem. E aí eu quero aqui pedir licença para imaginar um pouquinho com você. Que reencontro deve ter sido esse? A última vez que Pedro viu Jesus, ele estava negando Jesus, e aquele olhar fito, parece que vai além dos olhos, aquele olhar de Jesus que vai lá no coração. Esse foi o último encontro. Eu fiquei imaginando o barulho do mastigar, aquele silêncio, esperando quem é que ia puxar a conversa, comendo peixe junto com Jesus. E de repente Jesus disse: Pedro, vamos dar uma volta? Ah, Pedro. Você consegue imaginar comigo isso? Gente, ainda bem que eu não sou Jesus. Porque se eu fosse Jesus, eu ia falar: Pedro, vamos dar uma voltinha aqui, Pedro? E na primeira curva da praia, eu ia falar: Pedro, você é um safado. Você não vale nada. Salafrário, mentiroso, cachorro, sem vergonha. Falei para você, Pedro. Você é imato, você é um moleque, perdão da expressão.
Você é um moleque, você é um sem juízo. Eu imagino que isso tudo, eu só imagino, darwinismo. Eu imagino que isso deve ter passado pela cabeça do Pedro quando Jesus falou assim, Pedro, vamos conversar? Vamos conversar? Voltando para Isabela, às vezes a Isabela está terrível lá em casa. E aí não tem jeito que resolva, eu olho para ela e falo, filha, vamos lá no quarto conversar com o papai? E é interessante que a Isabela chega, ela já sobe na caminha dela, já vai ficando de ladinho assim. E ela fala assim, vai me corrigir, papai? Eu falo, vou te corrigir, filha. E aí, às vezes, ela fica esperando um tapinha no bumbum, aquele tapinha carinhoso, com todo respeito aí a essas novas metodologias de correção. Não estou espancando a minha filha, fica tranquilo. Mas às vezes eu falo para ela, eu vou te corrigir, filha, mas eu não vou. Papai não vai dar palmada em você. E ela fala, não? Eu falo, não, filha, a gente vai conversar. E a gente encontra então essa cena. E a pergunta, imagino eu, foi constrangedora. E aqui eu quero fazer mais uma pausa e pensar com você o seguinte, se você tivesse a oportunidade, ou melhor, se você tivesse diante de Jesus, agora, pessoalmente, porque nós estamos diante dele, mas imagine face a face. E você pudesse fazer apenas uma pergunta para ele. O que é que você perguntaria para Jesus? Difícil, né? Tem tanta coisa. Eu confesso para você que eu tenho um caderninho lá na minha sala, que eu tenho tanto de perguntas que eu não encontro resposta, e eu vou fazer para Jesus um dia. Mas, e se fosse o contrário? Queria chamar a sua atenção para isso. Qual é a pergunta que Jesus faria a você num encontro como esse? A nossa geração é uma geração orientada por tarefas, por resultados. A gente, para ser aceito, a gente precisa ter currículo, a gente precisa ter respaldo, a gente precisa provar nossa competência, a gente precisa apresentar números. É assim o mundo aí fora. Eu fico imaginando quando chegar um bonitão lá na sala da minha casa, com aquele boné de lado, com as roupas esquisitas, né? Tomara que não tenha outras coisas, e vai chegar, e a Isabela, minha filha, vai olhar para mim e falar assim, papai, esse aqui é meu namorado. Fico imaginando, gente. E aí eu vou fazer um tanto de pergunta para esse rapaz. Vou falar, seu menino, você é filho de quem? Você faz o que da vida? É assim mais ou menos, seu Pedro? É assim que faz? Não é não? Preciso aprender com esse homem que é pai de 2 filhas. Jesus olhou para Pedro e não perguntou para Pedro de quem que ele é filho, por que ele fez isso, por que ele fez aquilo, por que ele fez aquilo outro. Jesus tão somente olhou para Pedro e falou assim, Pedro, você me ama? Porque o apóstolo João escreveu na sua primeira carta que quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. João escreve no Evangelho que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mais tarde, o mesmo João escreve, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Jesus Cristo disse, todo mandamento nesse se resume. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Tudo acaba em amor. Porque tudo começou no amor. O mesmo João ainda escreve, vede, queridos, quão grande é o amor de Deus por nós. Ou,
Com que amor o Senhor tem nos amado, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. Deus só espera uma coisa de nós: amor. O resto vem a partir disso. Porque quem não ama não conhece a lei, não conhece a Deus. Mas há um trocadilho interessante aqui. Porque na nossa língua, quando a gente fala amor, quando a gente lê tu me amas, está perguntando tu me amas mesmo. A gente só tem uma palavra para amor. A gente tem ali paixão e algumas parecidas, né? Caridade, mas amor é amor. Quando eu olho para minha filha, quando você olha para alguém, você fala assim, eu te amo, você está dizendo que você ama, e pronto, é amor. Mas a gramática grega antiga, ela tem pelo menos 3 palavras para amor. A palavra eros, que é de onde vem a relação entre um homem e uma mulher, de onde vem a palavra erotismo, por exemplo, a relação íntima, sexual. A palavra philos, que é a palavra amor, no tocante ao relacionamento humano na sua extremidade. Aquela amizade profunda, aquele comprometimento. E a palavra agapós, que é traduzida mais objetivamente por sacrifício. Aquele amor que se entrega. Essa é a palavra normalmente usada no texto original para referir-se ao amor de Deus. O amor sacrificial, o amor agapós. O amor de alguém que entrega o seu próprio filho por amor de nós. Então, quando a gente lê Pedro, tu me amas, a gente vai vendo tu me amas. Mas quer saber? Esse diálogo foi mais ou menos assim. Jesus usa 2 palavras aqui. A primeira vez que ele chega, Pedro fala assim, Pedro, você me ama? Ele usa a palavra agapós. Então ele está perguntando assim, Pedro, olha para mim, você está disposto a dar sua vida por mim? Porque isso já tinha acontecido. Pedro já havia dito isso para Jesus. Então a primeira vez que Jesus pergunta para ele usa essa palavra, você me ama com amor sacrificial? E o Pedro fala assim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Só que a resposta de Pedro é philos. Ele fala assim, Senhor, eu te amo. Mas eu te amo, assim, se tem alguma forma humana de te amar, é assim que eu te amo. E Jesus fala, então, apacenta. Dá um tempinho, Jesus volta e pergunta novamente para Pedro, você me ama? E novamente Jesus usa essa palavra. Pedro, você me ama com amor sacrificial? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu... É como se ele estivesse falando, eu já te falei, Senhor. Eu te amo, mas eu te amo philos. Eu te amo com as minhas limitações. A terceira vez, Jesus inverte. Jesus usa a palavra philos. E ele fala, então você me ama assim, com os seus limites. Aí o Pedro, o senhor sabe de todas as coisas, o senhor sabe que eu não posso mentir mais uma vez. Derrubei a água, tudo. O senhor sabe que eu não posso mentir mais uma vez para o Senhor, o senhor sabe que eu sou limitado. Eu te amo, sim. Mas eu te amo desse jeito que eu sou, desse jeito que eu posso. Essa é a conversa. Por isso ele se entristece. Na verdade, a palavra entristecer dá a ideia de dar conta de si. Dar conta dos limites. Ele percebe que ele não pode ser aquilo que ele gostaria de ser para Jesus. Ele percebe que todas as vezes que ele tentou ser algo que ele não conseguia ser, ele fracassou. Ele achava que ele estava disposto a lutar contra o exército romano inteiro por Jesus, mas na primeira oportunidade, na primeira cantada do galo, ele negou Jesus. Porque o amor
precisa vencer algumas barreiras para ser apurado, para ser provado, para que seja honesto, sincero, como assim foi nesse encontro com Jesus, esse reencontro com Jesus. Suposto, eu queria destacar pelo menos 3 barreiras que esse texto nos ensina, que a gente precisa superar para entender o verdadeiro amor. A primeira barreira que nós precisamos superar é a nossa barreira contra Deus. Nós, por alguma razão, parece que às vezes criamos uma imagem de Deus que não traduz o ser de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu venho de uma família cristã e a minha criação foi daquelas que, quando você falava de Deus, a palavra temor, ela parecia muito mais com terror do que temor. Era um peso. Era uma coisa, parece que, até um determinado momento da minha vida, eu imaginei que eu jamais poderia me referir a Deus como tal, por conta daquela imagem de um Deus que está sentado num trono, com aquela cara de pistola, bravo, esperando uma oportunidade para dar de dedo no meu nariz e dizer: você é um imprestável, você é um indigno. Tudo bem, talvez essa imagem seja muito forte, mas eu desconfio que existem algumas sutilezas na nossa relação com Deus que ainda refletem essa imagem. Um Deus que pesa a mão, um Deus que é arbitrário, um Deus que é legalista. Em João capítulo 8, a gente vê uma narrativa surpreendente, ali uma conversa rabínica. Rabinos trazem uma mulher pega em flagrante adultério, e a lei de Moisés ordenava que aquela mulher precisasse ser apedrejada publicamente. Então eles se voltam para Jesus, chamando-o de rabino, dizem: mestre, o que o senhor tem para dizer? Aquela famosa, lá em Minas a gente chama de sinuca de bico. É aquela coisa, se você fala uma coisa, você está errado. Se você fala outra, você está errado. Você não tem alternativa. Se Jesus falasse assim: não, apedreja, os rabinos iam falar assim: viu, ele é igual a gente. Não tem nada de diferente. Se Jesus fala: não apedreja, de jeito nenhum, gente, que isso? Os rabinos iam falar: tá vendo, ele não cumpre a lei. Mas Jesus, de repente, dá uma cortada assim por fora. Sabe aquela cortada por fora? Ele fala assim: tá certo, a lei fala exatamente isso, conheço a lei. Mas a lei também diz, ele não está no texto isso, mas a lei também diz que o rapaz que estava junto com ela precisa ser apedrejado. E a mesma lei diz que para apedrejar essa pessoa, quem vai apedrejar não pode ter cometido qualquer infração em relação à mesma lei. Então, se alguém aqui se sente na condição moral de apedrejar essa mulher, por favor, atire a primeira pedra. Qual foi a reação? Você se lembra? Todos começaram a lançar as pedras, começando os mais velhos, diz o texto, até os menores. Então Jesus olha para aquela mulher e parece que ela está fazendo a mesma pergunta: filha, você me ama? A pergunta vem de outra forma, ela fala: onde é que estão os seus acusadores? É como se ele estivesse perguntando a mesma coisa: você me ama? Você está ciente de que você é uma pessoa limitada? Você está ciente de que as pessoas vão te julgar, as pessoas vão te condenar? Você está ciente que você precisa de mim? De que eu não sou essa pessoa? Ela olha e fala assim: eu não vejo meus acusadores. É como se ela estivesse respondendo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: então vai, e não peque mais. Também não condeno você. Eu quero dizer para você que Deus não condena você por qualquer que seja ou que tenha sido o seu pecado. Porque a Bíblia diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tudo que pudesse ser sentença contra você foi cravado na cruz do Calvário. Seja no presente, seja no passado.
ou seja até mesmo no futuro, que você venha a cometer algo, lembre-se de que o Cristo que nós adoramos é o Cristo que foi traído por Pedro, mas que na primeira oportunidade buscou Pedro novamente. E tão somente olhou para Pedro e disse: você me ama, Pedro? Eu não vim aqui para cobrar nada de você. Eu só quero saber se você me ama. Nós precisamos voltar a olhar para Deus como esse Deus de amor. Esse Deus que ama incondicionalmente. Esse Deus que ama pecadores. Esse Deus santo, soberano, cujo brilho é infinito, cuja graça é intraduzível em palavras humanas, cuja santidade é incomunicável a nós. Esse Deus se fez gente, como você, sangrou, ficou doente, chorou, teve sede, teve fome, tudo o que você sofre, ele sofreu, para tão somente olhar para você e dizer: eu te amo. Eu amo você, independentemente do que você tenha feito, porque o amor de Deus não é uma retribuição, mas é uma escolha soberana, é um decreto de Deus. Deus decretou sobre si mesmo: eu vou amar esses pecadores. E isso desde antes da fundação do mundo. E nós precisamos olhar para Deus a partir do amor de Deus. E aí vem a segunda barreira. Primeira barreira, a barreira contra Deus. A segunda barreira é a barreira contra nós mesmos. E Cristo vai tratar justamente com isso, vai tratar isso em Pedro. Porque nesse trocadilho, ô Pedro, como é que você me ama? Você está disposto a morrer por mim de novo? E Pedro sinceramente fala assim: não, Senhor, eu não posso fazer isso. Tudo bem, apacenta. A segunda vez ele pergunta de novo: Pedro, mas olha, vou te dar mais uma oportunidade de você morrer por mim, Pedro. Olha, Senhor, eu não posso, Senhor. Tu sabes, sou limitado. Só que às vezes essa limitação que nós impomos sobre nós, na verdade, é uma fuga. Na verdade, quando a nossa barreira não é contra Deus, a nossa barreira é contra nós mesmos. Nós nos julgamos incapazes. De fato, nós somos incapazes de alcançar o amor de Deus, mas não é isso que Deus espera de nós. Deus não espera de você algo além de você mesmo. Se Deus esperasse de você algo além de você, Deus não teria amado você, porque Deus ama você exatamente do jeito que você é. E ponto. O que vem depois disso é fruto do amor de Deus. Que é quando a gente começa, quanto mais amado a gente se percebe, mais a gente vai se interessando por esse amor. E a gente vai buscando ser uma pessoa melhor, a gente vai buscando retribuir esse amor. Mas é necessário que a gente se perceba amado. Tem gente que não consegue se perceber amado de Deus. Tem gente que ou acha que Deus que é incapaz de amar a Deus, ou acha que Deus jamais vai amá-lo. Porque fez isso, porque fez aquilo outro. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E você precisa transpor essa barreira. Cristo ama você, independente da sua capacidade. Porque Cristo ama você do jeito que você é. Essa foi a decisão que eu tomei quando eu olhei para Isabela. Eu imaginava aquela lidianinha, bonitinha, perfeitinha, rechonchuda. E não foi nada daquilo. E hoje eu louvo a Deus. Talvez, eu fico imaginando assim, antes de ter Isabela, eu imaginava assim, como será a vida sem Isabela? Como será a vida com filhos? A minha vida de solteiro é uma maravilha, queridos. Solteiro não, de casado, sem filhos, perdão. Aí depois que vem os filhos, eu começo a pensar assim, como é que eu fui capaz de viver antes sem ter a Isabela? É ou não é assim? A gente não imagina a nossa vida com eles, depois que a gente tem, a gente não imagina a nossa vida sem eles.
É assim o amor de Deus por nós. Deus não... Eu vou pedir uma licença poética aqui, os teólogos de plantão me perdoem, mas Deus não consegue ver a si mesmo sem ver você. Porque de toda a criação, Deus criou alguém a partir de si mesmo, e esse alguém é você. O único ser que traduz a imagem de Deus. O ser de toda a criação que o próprio Deus fez questão de ocupar um corpo semelhante. Deus se tornou gente como você, para tomar parte nas suas limitações. E nisso é interessante que o próprio Jesus, ele se submete aos limites da humanidade. Por exemplo, no jardim do Getsemane, quando ele está ali prestes a ser preso, a humanidade fala alto, clama dentro de Jesus, e ele é capaz ali de orar dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ali traduzindo essa expressão, Jesus está dizendo assim, se tiver outro jeito de eu não ter que passar pela cruz, de eu não ter que ser espancado, de eu não ter que sangrar do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, de eu não ter que ficar doente por conta desse povo, se tiver outra forma de resolver esse problema, por favor, Senhor, resolva. A síndrome de Adão veio em Jesus e ele, por um lampejo de segundo, ele quase que optou pela própria vontade. Mas ali ele fala, Senhor, mas seja feito como tu queres. Parece que ali havia um Cristo limitado pelo corpo humano. Parece que ele anteviu as dores que ia sofrer. E isso fez com que o próprio Jesus tivesse medo. E quando ele se percebe nos seus limites, então ele olha para o Pai e diz, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu quero seguir a sua vontade. E ele se entrega. E ele se entrega. Tudo que Jesus espera de você é que você se entregue. Ah, mas eu sou... Se entregue. Ah, mas eu não posso... Se entregue. E a terceira barreira, queridos, para a gente encerrar. A barreira contra Deus, a barreira contra si mesmo. E a terceira é a barreira das expectativas. E essa é a mais sutil de todas. Porque eu tenho a impressão que esse nosso amor é um amor cheio de expectativas. A gente ama esperando ser amado. A gente ama esperando ser correspondido. Queridos, quantos relacionamentos estão destruídos por conta disso? Porque a gente ama esperando ser amado. E quando a gente se dá conta de que o outro não nos ama tanto quanto a gente o ama, a gente se frustra. E o resultado disso pode ser trágico na vida, nessa relação. Amor é uma ação de mão única. Amor só vai. Porque se de lá isso também for uma realidade, a coisa está resolvida. O problema é quando o nosso amor, em vez de ser uma seta, ele é um gancho. A gente quer fazer assim. A gente não quer fazer assim. O amor não é gancho. O amor é uma seta. O amor é uma direção. E Deus não tem, desculpa, pode parecer teologicamente estranho, mas Deus não tem expectativa a seu respeito, não. Deus sabe quem é você. E quando ele chega em Pedro e fala, Pedro, você me ama? E Pedro fala, o senhor sabe que eu te amo. O que é que Jesus fala para ele? Apacenta, meu filho. Tem uma curiosidade no texto que o apóstolo João estava ouvindo essa conversa. Depois você lê com calma todo o texto, o Joãozinho estava vindo atrás. Jesus conversando com Pedro e o Joãozinho está vindo atrás, ouvindo a conversa. Eu fiquei imaginando, se eu fosse o Joãozinho, quando Jesus falou assim, Pedro, você me ama? Pedro falou, eu te amo. E Jesus vai apacentando meus ovelhas. Eu falo assim, Jesus, por favor, esse aí apacentar, não. Não dá. Ele já provou que não é capaz. Mas se eu falasse, Jesus ia falar assim, aliás, ele fala isso para João mais tarde, depois você lê aí. Ele fala assim, ô João, aliás, ele fala para Pedro isso, quando Pedro olha para João e fala, e esse um aí?
Jesus fala, deixa ele comigo, não se preocupa não. Faz só o seu papel. E é um papel de apacentar, a ideia é de levar paz, é de levar conforto, é de cuidar. E olha que risco que Jesus estava cometendo, colocando na mão de Pedro isso. Olha, agora olha para a sua vida, que risco. Quando eu olho para os meus filhos, por exemplo, eu falo, Deus, o senhor não tem juízo. Me colocar para criar essas crianças? Eu sou a pior pessoa no mundo para criar os meus filhos. Que exemplo que eu sou para eles. Não estou sendo preciosista não, querido, porque a minha esposa sabe quem sou eu. Mora, você pergunta para ela. Quem está pertinho, bem pertinho de mim, sabe quem sou eu. E isso também é uma realidade a seu respeito, você sabe disso. E se a gente for amar por expectativa, a gente não vai conseguir. E Deus não nos ama a partir de expectativa, nós precisamos vencer isso. Você me ama, Pedro? Eu te amo. Então apacenta. Então retome a sua vida. Então vamos em frente, Pedro. Eu não sei, mas eu fico imaginando, mas o Pedro deve ter pensado assim, se eu errar de novo, eu vou vir de novo. Porque a última fala de Jesus para os seus discípulos em Mateus 28, versículo 30, é eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse Cristo está aqui nessa noite. Na presença do Consolador, do Espírito Santo, dizendo para você, você me ama? E ele sabe a sua resposta. E ele já tem uma réplica esperando você dizer, seja qual for a sua resposta, ele vai dizer assim, tudo bem, mas eu amo você. Eu amo você. E eu sei que você vai errar dali a pouquinho. Aliás, esse pecado que você acabou de pedir perdão aqui na contrição, você vai cometer ele ali na esquina de novo. Mas eu continuo amando você. Porque essa expectativa, quando eu falo expectativa, entenda. Eu estou dizendo essa expectativa que pesa, esse medo de errar. Querido, se a gente for andar com Jesus com medo de errar, ele preferível a gente ficar sentado. Fica aí onde você está, não saia daí. Porque você vai errar. Mas ele continua nos amando. Quando a gente vence essas barreiras, quando a gente olha para Deus a partir do amor dele, quando a gente é honesto em relação aos nossos limites, e quando a gente entende que tudo que Jesus espera de mim e de você é, você me ama, e uma resposta honesta dizendo, eu amo o Senhor. Esse amor meio esquisito, meio estranho, mas é assim que eu te amo. É tudo que Jesus espera de você. Porque quem não conhece o amor não conhece a Deus. Porque quem não ama não cumpre a lei. Porque todo mandamento se resume em amar. Portanto, ame. Ame a Jesus. Ame as pessoas. Ame, somente ame. E você vai provar de uma relação com Deus e com as pessoas que talvez você nunca tenha provado. Você vai perceber a fraqueza das pessoas. Você vai muitas vezes achar que Deus perdeu o juízo. Porque Deus, na sua soberania, faz um tanto de coisa que a gente não aceita. Mas se a sua relação for de amor, você vai entender que Deus é perfeito em todas as coisas. Inclusive em escolher te amar. Que Deus nos ajude.